Estamos em uma série falando sobre os frutos do Espírito e hoje, o nosso quinto e último dia, estaremos falando sobre o domínio próprio. Já falamos sobre o amor, a alegria, a paz, a fidelidade e hoje então falaremos sobre domínio próprio. Mais uma vez, vamos ler o texto de Gálatas, capítulo 5, para ficar bem guardado, bem gravado no nosso coração, na nossa mente. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, termina o versículo. Domínio próprio é algo que, sem exceção, todo ser humano precisa, todo ser humano ele é carente de ter, de manifestar o domínio próprio. Nós vemos aqui no texto de Gálatas, se nós voltássemos um pouquinho, Paulo falando das obras da carne. E ele expressa sobre as obras da carne de uma maneira bem forte, bem explícita, muito clara ali, expressando a natureza humana, como o homem ficou fora de controle. Expressando a natureza humana totalmente sem controle. E o homem, sem o domínio próprio, ele é alguém sem controle. Lá no livro de Provérbios diz assim, que melhor é o homem que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. O que isso significa? Olha a profundidade disso. Melhor é o homem que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. O fruto do espírito, domínio próprio, ele diz respeito, ele é um contraponto, ele é totalmente oposto às obras da carne, é totalmente oposto a essa natureza carnal que todo ser humano manifesta de maneira diferente, de maneiras variadas, mas todo ser humano manifesta essa obra da carne de uma forma ou outra. Então o ser humano, ele precisa ter domínio próprio, ele precisa conquistar esse fruto do Espírito. Quero que você pense, existe comigo um pouquinho. Alguns anos atrás teve uma propaganda que uma marca de pneu lançou e a propaganda aparecia em algumas revistas e até mesmo como se fosse um punho cerrado e as estrias dos pneus como se fosse os detalhes dos nossos dedos aqui. E o slogan era: poder não é nada se não houver controle. Poder não é nada sem controle. Isso é uma verdade para as nossas vidas. Poder não é nada sem controle. De que maneira nós podemos controlar as nossas vidas? Nós podemos ser ou fazer qualquer coisa se não tivermos esse controle, o controle do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não temos nada, porque poder não é nada sem controle. É a atuação do Espírito em nós que nos habilita, que nos faz vencer e conquistar esse domínio próprio. Mas eu quero que você pense comigo por um instante algo. Todos os outros frutos do Espírito que a gente citou, não falamos todos, falamos apenas alguns, mas todos eles dizem respeito a uma faceta do caráter de Deus. Quando fala de amor, Deus é amor. Fala de alegria, Deus, ele expressa alegria. Na presença de Deus, a Bíblia diz, até a tristeza salta de alegria. Falamos da paz, que também é algo que diz respeito ao próprio Deus, e a fidelidade, que é inerente ao caráter de Deus. Mas o domínio próprio é algo que Deus não precisa manifestar, porque Deus ele não tem que lutar contra as obras da carne como nós lutamos. Deus não tem que fazer força, ter domínio contra o pecado, porque Ele é Deus. Não há necessidade que Ele tenha isso. Ele não precisa demonstrar este fruto, assim como os outros Ele demonstra no seu caráter para as nossas vidas. Deus, não há necessidade disso. Então o fruto do Espírito, domínio próprio, ele é totalmente humano, ele é algo que nós precisamos ter para vencer as obras da carne. Por isso que falamos que ele é um contraponto, que ele é completamente oposto a esses frutos, que é glutonaria, ira, dissensões, contendas. E o domínio próprio vai nos trazer o controle sobre
esses impulsos que a carne nos leva a praticarmos aquilo que é contrário à vontade de Deus. É o domínio próprio. Lógico, é algo que pertence a nós, porém não depende apenas de nós. É o Espírito Santo atuando em nós, essa força do Espírito Santo que vai nos fazer alcançarmos o domínio próprio. Temos domínio sobre as paixões da carne. Temos domínio, temos o controle sobre aquilo que muitas vezes lutamos contra. Você vai precisar ter controle sobre os teus desejos, ter controle sobre a glutonaria, ter controle talvez sobre a língua. Quantas coisas que nós precisamos ter controle que diz respeito a essa natureza, que ela flui naturalmente se nós a deixarmos. Porém, através do Espírito Santo, nós podemos colocá-la debaixo deste controle, debaixo do domínio próprio. E assim, não simplesmente fazermos as coisas como se fôssemos um cavalo chucro. Fazermos as coisas simplesmente por fazermos, mas termos o controle das coisas, tomarmos a decisão daquilo que nós vamos fazer ou pensar. Não permitirmos que isso tenha controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, levando-nos a ter atitudes e tomar impulsos sem pensar, sem simplesmente ter consciência daquilo que estamos fazendo. Vemos tantas pessoas por aí, muitas vezes pessoas, que por um momento de ira, um momento de extravasão dessa ira, onde ele simplesmente toma uma decisão, ele faz algo errado, ele mata uma pessoa e depois ele diz, eu fiz por impulso. Que nós não sejamos assim, porém que tudo aquilo que nós formos fazer, o resultado das nossas decisões seja bem firmado no domínio próprio, seja debaixo deste controle que o domínio próprio tem poder de atuar em nossas vidas. Eu oro para que nesse dia você possa manifestar, através da ação do Espírito Santo, o domínio próprio em tua vida, em todas as tuas decisões e tudo aquilo que você for fazer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.